Esse aqui é o arquivo que a gente vai usar aqui nessa aula. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre os estilos, as medidas e a ferramenta de texto. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar, a gente vai ver dos estilos, porque a gente não vai deixar desse jeito. Tá vendo que tá com fundo lá do sketch, que é o fundo branco que a gente coloca? Mas a gente vai tirar esse fundo e a gente vai fazer com os estilos. A gente vai vir aqui e vai clicar aqui no nosso arquivo e vai vir em modelo do SketchUp. Aqui no modelo do SketchUp tem várias informações. E a gente vai vir aqui, ó, em estilo, é só apertar nessa setinha. E aqui tem o estilo que a gente deixou lá no Sketch, a gente modificou ele, por isso que tá escrito aqui, ó, modificado. E vai vir aqui e vai apertar nessa caixinha aqui que tá ticada, e a gente vai tirar o fundo, tá? E ele vai ficar assim, sem fundo, pra ficar melhor aqui pra gente fazer o executivo. E aqui, ó, tá vendo? Quando eu clico, ele deixa eu mexer, e quando eu saio, ele não deixa. Isso vai funcionar pra tudo aqui no layout, então tem que clicar aqui para funcionar. Aqui, se você vier nessa setinha, tem vários estilos aqui que você pode usar, tá vendo? Só que a gente vai acabar não usando esses estilos, porque a gente vai fazer já os estilos que a gente quer lá no Sketch e depois vai trazer para cá. Tanto que na próxima aula a gente vai ver um pouco como que funciona essa preparação do arquivo lá no Sketch. Vocês vão entender um pouco mais sobre essa questão dos estilos. Então, aqui é isso que a gente faz, a gente tira o fundo aqui. E aqui, já que a gente já tá aqui, eu vou mostrar alguma coisa pra vocês. Então, aqui, ó, tem a cena. Aqui você vai vendo a cena que você quer. Só que aqui nesse arquivo não tem cena nenhuma. Então, como que a gente consegue ver aqui a planta, a elevação? A gente vai vir aqui, ó, em câmera, tem essa aqui, exibições padrões. Se você vier aqui na setinha, vai aparecer várias. E aqui, ó, você pode vir aqui tanto na de cima quanto de alto, que é a mesma coisa. É a nossa planta, tá vendo aqui, ó, ele já veio com a planta, então tá vindo de cima. Na verdade, essa aqui é a elevação de cima, né, porque a planta tinha que ser com o corte. Agora, a gente vai vir aqui, ó, na frontal, então vai aparecer aqui a frontal, só que ele aparece com perspectiva, tá vendo? Não é uma projeção paralela, mas não tem problema. Isso a gente vai ver lá nas cenas no Sketch também. Aqui, ó, tem várias. Aí tem aqui a de trás, aí tem a esquerda, aí a gente tem também aqui a direita e também tem a isométrica aqui, tá vendo? Deixa eu ver aqui, eu acho que se a gente colocar aqui em ortogonal, ele fica em posição paralela. Vou trocar aqui para a frontal, ó, tá vendo? Se a gente tira aqui o ortogonal, ele volta para a perspectiva e aqui ele fica na posição paralela. Então, você consegue mexer em muitas coisas aqui. Aqui também tem essa parte de, ó, preservar, escalar ou redimensionar. O que é o que acontece? Se eu clico aqui, ó, e eu arrasto, ele vai diminuir. Tá vendo que ele diminuiu a escala? Então, eu vou dar Ctrl Z. Se a gente clica aqui, ó, preservar a escala ao redimensionar, quando a gente muda aqui, ó, ele vai continuar a mesma coisa. A única coisa que vai mudar vai ser o tamanho aqui da janela, tá vendo? Isso aqui é muito importante, que vocês precisam entender. Então, já que a gente viu algumas coisas básicas aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver um pouquinho sobre as dimensões. As dimensões são as cotas. Aqui, ó, tem dois tipos de cotas. Tem a linear e a angular. Vamos começar com a linear aqui. Então, eu vou clicar e vamos começar a cotar essa mesa de cabeceira, né? Então, primeiro eu vou vir aqui com o zoom, a gente vai colocar o zoom bem aqui na frente. Aqui, ó, eu vou dar um clique nessa parte aqui e um clique aqui no final. E eu vou subir. E aqui a gente já tem a nossa primeira cota. Eu vou dar aqui, ó, a barra de espaço, que a gente vai achar igual o sketch aqui, ó, a minha setinha. E vou dar um clique nele e vou vir aqui, ó, no estilo da dimensão, aqui do lado. E aqui a gente consegue mexer. Então, aqui tem aonde vai ficar essa cota. Então, aqui tá na de cima. Se você clica aqui, ele fica no centro aqui, tá vendo? Ó, fica bem no centro da minha linha. Se clicar aqui, ele fica embaixo. Vocês vão perceber que eu sempre gosto de colocar em cima, porque fica mais fácil o entendimento. E quando você escolhe o tipo de cota que você quer, se, por exemplo, escolhi em cima, eu vou usar sempre em cima.
Não fica trocando, porque senão vai ficar confuso. Então, vamos escolher a de cima. E aqui tem algumas opções. Isso aqui é mais pra lateral, que eu vou fazer uma lateral aqui pra vocês verem. Vou pegar aqui, ó, eu vou cotar isso tudo aqui. E eu vou dar um clique nele. Aqui, ó, tem essas outras opções aqui. E aqui, normalmente, às vezes ele vem assim, tá vendo? Ou assim. Que ele fica aqui na metade e fica meio ruim assim. Então, você pode vir aqui, ó, e mudar pra ela ficar no sentido da linha. Que eu acho que assim fica melhor pra entender o todo. E também, tá vendo que ela tá com a unidade de medida aqui, né? A gente pode tirar. Se você clicar nesse último aqui, ó, ele tira a unidade de medida. É bom a gente deixar com unidade de medida, porque como a gente modela em metro, seria interessante deixar aqui explícito que tá em metro, tá? Aqui tem também a opção da medida, então aqui tá em metros, mas tá vendo que a precisão só tá com 2 casas aqui depois da vírgula. E lembra lá que eu gosto de usar com 3. Por quê? Porque a gente tem a questão do MDF. Então, eu vou pegar aqui, ó, minha dimensão de novo e vou cortar essa parte aqui do lado, tá vendo? Então, a gente tem aqui o meu MDF. Tá vendo que tá pegando 0,02, só que essa medida tá errada, porque aqui tem um MDF de 18 milímetros. Então, teria que estar 0,018. E por que não tá aparecendo aqui? Porque que a minha precisão está menor. Então, eu preciso aumentar para ele vir aqui, ó, com exatamente o que eu preciso. Então, aqui é isso, tá? E esse ângulo aqui a gente vê só na outra cota que eu vou mostrar pra vocês. Agora, o que eu vou mostrar que a gente pode fazer? A gente pode mudar essa setinha que tá aqui do lado, tá vendo? E nisso, a gente não muda aqui, a gente vai mudar aqui no estilo de forma. E aqui, ó, tá vendo que tá com a seta inicial e a seta final. E a gente pode mudar. Tem várias opções aqui, ó, várias opções. Eu gosto de colocar a bolinha, então eu coloco uma bolinha aqui e outra bolinha aqui no final. Aqui, como essa bolinha às vezes fica muito grosseira, a gente pode diminuir aqui, ó. Posso colocar 1, por exemplo, ela fica menorzinha, tá vendo? E aí, nesse aqui, eu vou colocar outro tipo. Por exemplo, tem esse tipo aqui, que é usado muito no arquitetônico, né? Mas eu não gosto de usar ele, por quê? Porque às vezes quando a gente cota mais de uma vez, às vezes não fica certinho. Esse fica de um pro lado, outro pro outro, aí não fica muito legal. Mas tem essa opção aqui também, que você consegue fazer. E a cota, quando ela tá muito pequenininha, olha o que ele faz. Ela faz esse tracinho aqui pro lado, porque se a gente colocasse aqui, quer ver, eu vou voltar aqui, eu vou colocar ele pra cima. Se a gente colocar aqui, às vezes, ó, ele fica comendo, e aí se a outra estiver muito perto aqui, não vai aparecer. Então, esses aqui são alguns tipos de estilo, de dimensão que a gente pode fazer. Quando a gente estiver fazendo o executivo, o detalhamento, vocês vão entender um pouquinho mais de como a gente faz isso no dia a dia e vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui, eu vou mostrar a angular, olha. É só dar aqui na setinha, clicar na setinha, vir aqui na angular. E como que a gente cota um ângulo? Vou vir aqui nessa parte aqui de baixo. Primeiro, a gente tem que clicar aqui uma vez no começo, que a gente quer pegar esse ângulo, tá vendo? Então, eu vou clicar aqui em qualquer lugar e vou vir até o ângulo onde eu quero pegar. Então, eu vou dar um clique aqui. E agora, eu vou vir pro outro lado, porque o ângulo, ele faz assim, né? Então, tem uma linha aqui, outra linha aqui. Então, eu vou pegar aqui também em qualquer lugar, pode ser qualquer lugar, e vou dar um clique aqui, ó, onde ele vai sair, onde o ângulo, a medida do ângulo vai sair. Então, eu vou dar um clique aqui, e aí é só a gente puxar aqui, ó, que ele vai dar o Enter. Então, se a gente quiser pegar essa parte aqui, a gente vem pra cá. E agora, se a gente quiser pegar a outra parte também, a gente consegue ver aqui, tá vendo, ó? Então, você vê pra onde a gente quer. Então, por exemplo, eu quero ver essa aqui. Então, beleza, vou dar um clique aqui e vai aparecer aqui, olha, que é um ângulo de 90 graus. Quando a gente clica aqui, agora a gente consegue mexer. Então, tá vendo que quando a gente tá na linear, a gente só consegue mexer aqui na linear. E quando a gente tá aqui, a gente só consegue mexer na de graus. Então, aqui no graus, a gente pode vir aqui e aumentar essa precisão, se precisar, tá? Eu costumo deixar um só. E aqui tem outra opção, que são os radianos, tá? Mas isso vai depender muito do tipo. Normalmente a gente coloca, aqui no Brasil, né? A gente coloca os graus.
Então, a gente coloca aqui, ó, tudo bonitinho. E aí, essa parte das dimensões, tá? A parte básica que eu preciso que vocês entendam. Agora, vamos para os textos. Aqui nos textos, a gente tem duas opções. Tem esse aqui, que é o texto normal. Então, você vai clicar aqui, você pode escrever aqui, por exemplo. Aqui, vamos ver aqui no texto. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou escrever... Opa! Ele sumiu, vou fazer de novo. Podemos escrever aqui, ó, projeto de uma mesa de cabeceira, informações, alguma coisa assim, por exemplo. Aqui, ó, se a gente tem que primeiro selecionar tudo, a gente pode mudar aqui, ó, a fonte, mudar o estilo aqui, ó, tem a normal, tem a negrito, negrito itálico e itálico, lembra que a gente colocou aqui também, ó, a gente também consegue mudar por aqui. Aqui, ó, esses três aqui são os mesmos desses três, que são o tipo de texto, né, então tudo pra cá, ou no meio, ou tudo pro outro lado. Aqui tem a parte da ancoragem, então aqui tá ancorando em cima. Então, se a gente clicar aqui, ó, vai ancorar no centro. Então, ele vai descer aqui, tá vendo? E aqui ele vai ancorar embaixo. E aí você vê o tipo de ancoragem que você quer. Vamos deixar aqui ancorar em cima. Aqui tem a parte, ó, do sublinhado, que é o mesmo que esse aqui que a gente colocou aqui em cima. E também tem o riscado aqui, se você quiser. Se fizer sentido pra você. Você vem aqui. E também tem uma coisa que eu vou deixar aqui pro lado. Tem um negócio aqui que é muito interessante. Vou dar o Enter aqui pra vocês verem. Que é a lista. A gente consegue fazer uma lista. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó, o 1. Aí vamos escolher, sei lá, MDF 18mm. Aí escreve aqui, tamponamento. Aí vou dar o Enter. Aí já vai vir o 2. Aí coloca MDF 15mm, estrutura. Aí coloca de novo aqui. Ripado, MDF de... sei lá. Podemos colocar de quê? De 18, vai. E aí você vai fazendo. E aí, ó, outra coisa importante aqui. Tá vendo que quando tem essa setinha aqui, o que significa? Significa que tem mais coisa escrita aqui embaixo. Quando a gente clica, tá vendo, ó, que tem a caixa aqui. E quando tem essa setinha, você precisa descer, porque ele tá te falando que você tá comendo informações. Então, ó, eu desci, pronto. Ele tá tudo certo. Aí aqui, se vocês quiserem, ó, quero colocar o negrito só a parte de cima. Então, venho aqui, ó, no formato, coloco no normal e ele vai voltar aqui pra mim. E aí, por exemplo, essa parte ficou, eu quero em uma linha só, então eu vou aumentar. E aí ele veio aqui, ó, e mudou pra mim, tá vendo? Então, isso aqui que a gente usa pra fazer os textos. E tem outra opção, que é esse aqui, que é chamado aqui de rótulo. O que acontece com o rótulo? O rótulo é igual, por exemplo, a gente tá fazendo um projeto, a gente puxa uma setinha para explicar alguma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, aqui, por exemplo, eu quero falar sobre essa prateleira. Então, eu pego aqui, vou selecionar onde que eu quero. Por exemplo, eu quero que comece daqui. Vou puxar, vou ver aonde que eu quero que pare essa linha e vou dar um clique. E vou dar outro clique, dar 2 cliques. E aí, ele vai aparecer aqui para mim. Essa parte aqui também funciona com alguns códigos que a gente vai aprender quando a gente estiver falando das páginas. E aqui, o que você pode falar? Coloca prateleira MDF de 18mm. E aí você dá um clique e pronto. E aqui tá tudo feito. E aqui a gente também consegue mexer nessa forma. Então aqui, se a gente vier aqui em cima, no estilo de forma, posso colocar a bolinha aqui no começo e aqui, ó, colocar sem nada no final. Então, aqui tem uma bolinha e se for muito importante isso aqui, você pode vir aqui, ó, no traço e colocar, por exemplo, em vermelho. Pra chamar atenção, assim, olha, aqui você precisa ver essa informação. Então, esse aqui é o texto. Então, basicamente isso. Então, a gente viu aqui os estilos, as medidas e os textos. E essas são as informações básicas que vocês precisam começar a entender antes de a gente ir lá para o nosso executivo. Então, para essa aula foi isso e até a próxima aula.